Bem, meus irmãos, pedi só para apagar a luz aqui rapidinho. Hoje a gente está começando uma série nova, né? A gente falou sobre alguns pontos da Confissão Belga, aí ficamos um tempinho aí com os sermões livres, tivemos o aniversário da igreja, e hoje nós vamos começar uma série chamada Redescobrindo o Valor da Fidelidade. Pode acender. Essa série, ela vai ser toda no livro de Ruth. E o livro de Ruth, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não fala sobre amizade e amor entre irmãos e parentes. O livro de Ruth fala sobre a fidelidade, o amor, a graça e a misericórdia de Deus, que se estendendo na nossa vida, ela também se manifesta nas relações em volta. Então é um livro que fala sobre Deus, sua graça, seu amor, sua fidelidade e a sua intervenção nas nossas vidas. Então é isso, já convido você a abrir sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, vamos fazer as leituras dos versos 1 a 7. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 7. Ruth 1, 1 a 7. Diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Bem, meus irmãos, o livro de Ruth, ele se passa entre o ano 1000 e 1200 antes de Cristo. É uma transição entre o período dos juízes, como o próprio começo do livro fala, e a monarquia em Israel. A gente não sabe muito bem quem escreveu o livro. Alguns teólogos vão dizer que foi Samuel. Alguns teólogos dizem que não sabe quem escreveu, mas sabe que ele foi escrito no período do reinado de Davi. Por isso que no finalzinho lá do capítulo 4 cita a linhagem de Davi. Outros vão dizer que não sabem e não importa, o que é verdade, né? Porque desde os tempos mais antigos, tanto a igreja quanto o próprio judaísmo, eles colocaram o livro de Ruth na Escritura Sagrada, entendendo que ele é um livro canônico e inspirado por Deus. E é isso que importa para a gente. E interessante que logo no começo, ele fala que ele ocorreu, essa história de Ruth, ela ocorre no período dos juízes. E isso fala muita coisa para a gente. O que isso fala? Isso fala que o período em que Ruth viveu foi um período altamente complicado em Israel. O próprio livro de Juízes vai dizer que o povo em Israel fazia o que aprazia o seu próprio coração. Traduzindo para o nosso bom idioma, eles faziam simplesmente o que eles queriam, o que dava vontade no coração deles. E para quem lê o livro de Juízes, percebe que Israel está num período tão caótico que Deus precisa enviar vários juízes para várias partes de Israel para poder reestruturar. Alguns, inclusive, pensam que os juízes, eles serviam Israel como um todo. Não. Israel estava tão caótico que não era suficiente um juiz para a nação. Então, os juízes foram levantados para partes específicas. Então, o começo do livro de Ruth está dizendo para a gente que o período em que Ruth, Elimeleque e Noemi viveram foi um período de apostasia, onde Israel abandonou completamente o Senhor. E alguns teólogos acreditam, inclusive, que esse é o motivo de Belém de Judá ter passado fome.
O segundo ponto que a gente ouve aqui nesse livro é que houve fome em Belém de Judá. E mais para frente, chama a família de Ruth de Efrateus. Aqui já começa a falar para a gente quem era a família de Ruth. Efrateus são pessoas que nasceram em Efratá, que é um nome antigo para Belém de Judá. Então, quando você usava um nome antigo, você estava querendo dizer duas coisas. Primeiro, aquela família era muito antiga. Segundo, aquela família tinha nome. Então, é como se eles dissessem o seguinte: essa família é do tempo do Império. Então, a gente começa a entender aqui que a família de Ruth, a família de Noemi, era uma família de posses, era uma família rica. Não é à toa que quando Noemi volta para Judá, volta para Israel, há um grande movimento de saber por que ela voltou. Isso mostra que eles tinham um nome. O próprio livro fala que ela tinha terras para resgatar. Então, isso é importante. Por que eu estou gastando tempo falando isso? Isso vai ser importante para a gente perceber o movimento de Elimeleque. E vai ser importante para a gente entender o tema do sermão, que é de boa intenção. O inferno está cheio. E aí, voltando um pouquinho no texto, fala que houve fome em Belém de Judá. Há duas explicações diferentes para essa fome, mas ela tem um consenso, ela tem um resultado único. Alguns teólogos vão dizer que essa fome, ela só aconteceu em Belém de Judá, ela não aconteceu em Israel por inteiro. Ou seja, Elimeleque poderia ter ido para outras terras dentro de Israel. Alguns teólogos vão dizer que essa fome, ela pegou Israel inteiro, até porque a própria geografia da Palestina favorecia, se é que a gente pode usar esse termo, a períodos de seca. Mas alguns teólogos vão dizer que mesmo que essa fome tenha acontecido em toda Israel, ela foi um período de seca fraca. Então ela não foi uma fome intensa, não foi um período muito difícil. Por quê? Porque você não ouve falar em nenhum outro documento, a não ser do livro de Ruth, que houve fome em Israel. Ou foi só em Belém de Judá, ou foi um período de escassez mínima. Por que isso importa para a gente? Porque acontece o seguinte, meus irmãos. A família de Elimeleque e a família de Noemi, eles eram israelitas. E Israel era a terra prometida, dada por Deus. Aquela terra foi conquistada para que eles vivessem a vida inteira ali, dentro de Israel. Não fora, mas dentro do reino. E aí o que acontece? Na primeira dificuldade, Elimeleque abandona a terra prometida. Elimeleque está como filho pródigo, abrindo mão de uma herança dada pelo próprio Deus. Por quê? Porque alguns teólogos vão dizer que ele queria um pouco mais de conforto. Por que um pouco mais de conforto? Porque dentro das duas interpretações da fome, nós vemos que de duas uma. Ou a fome era só em Belém de Judá, ele podia ir para dentro de outras terras ainda em Israel, ou a fome era pequena. E como Elimeleque, ele pertencia a uma família rica, a uma família de posses, muito dificilmente essa fome afetaria significativamente a vida de Elimeleque. Então, ele vai embora simplesmente porque ele não quer passar por um período pequeno de escassez, que para a casa dele seria mínima. E o que ele faz? Como eu disse, abandona Israel. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, a gente faz a mesma coisa. Deus, ele nos faz promessas, ele cumpre as suas promessas, e no primeiro momento de dificuldade, nós abandonamos a promessa que Deus deu na nossa vida. Deus nos dá uma família, Deus nos dá uma igreja local. A própria Escritura Sagrada fala que uma das manifestações de o Espírito habitar no nosso coração é o fato de nós pertencermos ao corpo. Por isso que Paulo fala que nós só encontramos completude na igreja. Porque um é uma parte do corpo, um é mão, outro é orelha, então não importa que parte você é, o que importa é que aqui nós estamos completos.
Mas na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, nós abandonamos a promessa de Deus. Nós vamos embora. Nós abandonamos a igreja local. Nós negligenciamos a nossa família. Nós negligenciamos a nossa fé. E como Elimeleque, nós fazemos isso por motivos que parecem justificáveis. Porque o texto fala que ele foi morar por algum tempo, no finalzinho do versículo 1, ele foi viver por algum tempo. Isso lá no original, no hebraico, significa que ele tinha a intenção de ir, mas voltar. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, eu não estou indo à igreja, eu não estou congregando com os santos, eu não estou fazendo parte da comunhão dos santos, porque a minha vida está muito corrida. Eu tenho trabalhado muito, eu tenho estudado muito, eu estou muito cansado, e aí quando passar, eu volto, e inclusive vou dar mais tempo que eu tinha dado, e vou dar mais dinheiro do que eu tinha dado. Nós tentamos barganhar com Deus e fazer com que os nossos erros, eles tenham um peso positivo, só que para Deus isso não tem nenhum significado. Irmãos, entendam, o que a Escritura aponta para a gente como certo, não tem relativismo, não tem negociação. Nós fomos chamados para pertencer a uma igreja local, e a ela devemos pertencer, e a ela devemos servir, e a ela devemos nos dedicar. Às vezes, nós fazemos isso nos aspectos mais íntimos da nossa vida. Nós não damos a atenção devida para a nossa saúde, nós não damos a atenção devida para a nossa família, por quê? Porque nós precisamos estudar um pouco mais para ganhar um pouco mais. Porque nós precisamos passar naquela prova para ter mais estabilidade. Porque nós precisamos ser promovidos para ganhar melhor. E aí depois, a nossa família vai ter um pouco mais da nossa atenção. Só depois disso, a nossa esposa vai usufruir do casamento que Deus deu a ela. Só depois disso, os nossos filhos terão pais e mães. Nós invertemos os valores das coisas. Nós colocamos aquilo que é secundário naquilo que é primário. Nós não confiamos suficientemente em Deus. Porque todas as vezes que nós tornamos as coisas, em primeiro lugar que as pessoas, nós estamos colocando pessoas e Deus em segundo lugar. Inclusive, ainda que Israel estivesse passando por períodos intensos de fome, Elimeleque não deveria ter abandonado a terra que o Senhor deu, a não ser que o próprio Senhor tivesse mandado. E para piorar a situação, Elimeleque, ele vai para Moabe. De todos os lugares que ele decide escolher, ele escolhe um lugar com muitas complexidades. Quais? Todas. Não existia nenhuma lei específica proibindo o relacionamento entre israelitas e moabitas. Mas existiam alguns problemas muito complexos. Primeiro, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus fala para não atacar o povo de Moabe. Por quê? Porque o povo de Moabe tem um laço sanguíneo com o povo de Israel. Para quem não lembra, os moabitas são filhos de Ló, com aquela relação absurda, de ridícula, incestuosa que ele teve com a filha dele. Então, por esses laços sanguíneos, Deus fala, não ataque os moabitas. E aí o povo de Israel sai do Egito, luta algumas lutas e passa por um momento terrível de fome. E eles pedem socorro aos moabitas. O que eles falam? Não. Que vocês morram de sede e de fome. Nós vemos no Antigo Testamento os moabitas contratando o profeta Balaão. Lembra Balaão e a jumenta que falou? Contratando Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Nós vemos mulheres moabitas entrando em Israel, tentando os homens de Israel, levando-os a se casarem com elas, corrompendo a religião de Israel e levando a uma maldição que morreu mais de 200.000 pessoas dentro de Israel. Nós vemos Eglon, no próprio período dos juízes, um rei moabita, invadindo Israel e escravizando-os por 18 anos. E além disso tudo, os moabitas serviam a um deus chamado Camus, que era um deus altamente perverso, que inclusive pedia como culto sacrifícios humanos. E alguns até dos filhos primogênitos. E para onde Elimeleque está indo?
para o olho do furacão. Por quê? Porque lá as terras eram férteis, os campos eram verdes. E muitas vezes nós nos valemos da mesma verdade. Nós nos colocamos em lugares que não eram para nós estarmos, porque nós achamos que lá os campos são mais verdes. E estamos indo para o olho do furacão, para a destruição da nossa família, para a destruição da nossa fé, para a destruição do nosso coração. E nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir a lei de Deus. Irmãos, a gente tem duas ideias muito desequilibradas. A primeira é, algumas pessoas acham que Deus não fala mais. E algumas pessoas acham que tudo Deus tem que falar. Não, Deus não fala mais porque esse negócio de Pentecostes, como se uma coisa tivesse a ver com outra, não existe mais. E alguns pedem oração para Deus revelar tudo na primeira esquina que Ele passa. E nós nos esquecemos de uma verdade primária. A Escritura, independente de Deus falar ou não de forma sobrenatural o que Ele fala, porque Ele fala quem Ele quer, para quem Ele quer, da forma que Ele quer, não é a gente que encaixota Deus. A gente não tem poder nem para a nossa vida, quanto mais para determinar como Deus fala ou não, com quem fala ou não, da forma que Ele fala ou não. Mas a gente se esquece que a Escritura fala. E que a Escritura é a palavra viva de Deus. E que, quanto a ela, não existe negociação. Todas as vezes que nós formos tomar alguma decisão na nossa vida, a primeira coisa a ser pautada é o que a Escritura Sagrada fala a respeito. A Escritura fala que eu não devo ficar no meio dos ímpios para não me contaminar. Então por que eu vou? A Escritura fala que eu não devo me distanciar da comunidade de fé. Então por que eu me distancio? A Escritura fala que eu não devo negligenciar a minha família. Então por que eu negligencio? A Escritura fala que o meu testemunho dentro de casa tem que levar a minha casa à paz e harmonia. E por que então eu não faço isso? E nós decidimos, então, fazer o que nós bem entendemos. O que parece melhor aos nossos olhos. O que parece mais bonito. O que parece mais agradável. E nós caminhamos para a destruição, como aconteceu com Elimeleque. Porque ele vai para a terra dos Moabitas. E existem outras complicações ainda. Na terra de Moabe não existia culto ao Senhor. Enquanto a família de Elimeleque continuasse na terra dos Moabitas, eles não cultuariam mais a Deus. E essa é uma verdade que deve habitar nos nossos corações. Tudo que nos distancia de Deus não pertence a Ele. Ponto. Não precisa, irmão, você precisar de uma revelação do alto. Isso é infantilidade. Ou preguiça. Porque você sabe que Deus está dizendo não. Mas a gente espera Ele aparecer para dizer não. Só que Ele não vai aparecer. Porque Ele já disse que não. Se o seu plano te afasta da igreja local, esse plano não pertence a Deus. Se esse plano te afasta da sua família, esse plano não pertence a Deus. Se esse plano te afasta da vida devocional que você tem com Deus, ele não pertence a Deus, ponto. Mas a gente faz como Elimeleque. Eu vou, mas daqui a pouco eu estou voltando. Mas a gente não sabe nem o que aguarda a gente ali na frente. Nós não sabemos a realidade dos perigos que nos cercam. Como é que eu vou fazer um plano de voltar do olho do furacão se eu não sei nem se eu vou chegar nele? A gente não tem a mínima ideia das coisas que acontecem ao redor, meus irmãos. A mínima. Existem coisas terríveis que nos cercam e a gente não sabe disso. Eu lembro uma vez, vai o Arthur, contador de história, eu trabalhei numa obra com um tio meu, porque estava tendo muito roubo de equipamentos caríssimos. Então minha função era não deixar ninguém entrar no almoxarifado, e eu não deixei ninguém entrar no almoxarifado, acabou o roubo. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, paguei meu curso, lindo, maravilhoso, dos melhores trabalhos que eu trabalhei. 10 anos depois, o que eu descobri? Eu descobri que as pessoas que roubavam ali,
Era uma quadrilha de ladrões que trabalhavam de dia para ter um contrato, para falar que eram trabalhadores, e eles não gostaram que eu estava trabalhando ali, e eles chamaram um matador, que foi na esquina, e me apresentaram. Está vendo aquele rapaz ali? É ele que você tem que matar. Aí ele olhou, acho que eu conheço aquele garoto de algum lugar. Acho que eu conheço a família dele. E falaram com a minha família, e negociaram, e Arthur, que sequer sabia que estava com a cabeça a prêmio, continuou seguindo a vida normalmente. 10 anos depois ele soube disso. Nós não sabemos de nada, irmão. De nada. Eu vou ali, mas eu volto já. Será que você volta? Será que você vai ter tempo para voltar? Será que você vai ter tempo para reestruturar a sua família? Será que você vai ter tempo para reestruturar a sua saúde? Será que você vai voltar com a mesma saúde espiritual que você foi? Ou você vai carregar marcas cruéis na sua vida durante anos? E Elimeleque foi. E os filhos dele se casaram com mulheres moabitas. O que a lei de Israel dizia? Os moabitas não eram proibidos de se casarem, como eu disse. Mas moabitas de puro sangue nunca poderiam entrar na congregação. Ou seja, as mulheres de Malom e Quilião não poderiam servir ao Senhor. E os filhos deles também não. Descendentes dos moabitas, com os israelitas, só poderiam entrar na congregação a partir da 10ª geração. Malom e Quilião estavam proibindo 10 gerações da sua descendência de servirem ao Deus que eles diziam que serviam. Olha como as nossas boas intenções, às vezes, nos afastam cada vez mais de Deus. Ele vai para o olho do furacão para ter conforto, mas as próximas 10 gerações daquela família não poderiam servir ao Senhor. Quando Elimeleque morre, os filhos dele poderiam ter voltado para Israel. O filho dele mais velho poderia agora, como patriarca da família, ter assumido a responsabilidade. Nós voltaremos para Israel. E eles não voltaram. O que isso significa? Que eles se esqueceram de Deus. O fato de Elimeleque ter ido para Moabe ainda fez com que seus filhos se distanciassem do Eterno. Eu vou ali e volto já. E morreu ali. Alguns poucos anos se passam e prematuramente Malom e Quilion morrem. O texto não fala por quê. Malom significa doente, provavelmente ele nasceu com alguma doença. Quilion significa desgraça, tempo ruim. Algumas pessoas atrelam o nome deles, algum tempo difícil, alguma doença crônica, mas a gente não sabe. A gente sabe que o texto diz para a gente que eles morrem longe de casa e prematuros. E agora, Noemi, que foi com Elimeleque embora, para que a família dele tivesse segurança, está em terras estrangeiras, distante de Deus, com noras estrangeiras, distante da sua família, desamparada, sem dinheiro e enlutada. O esposo e os 2 filhos morreram. Acabou tudo. O que adiantou o conforto? O que adiantou os planos bonitos e bem escritos? O que adiantou a manutenção da estabilidade social? Esse texto começa dizendo para a gente que nenhum plano é suficiente quando distante do Senhor. Qual é o seu plano de vida? Quanto tempo você tem gasto com o seu plano de vida? Quanto das suas emoções você tem gasto com isso? Porque às vezes nós gastamos um tempo equilibrado e nós conseguimos todos os dias voltar para casa cedo. Mas como é que o nosso coração volta para casa? Pequeno, esmagado. Tem gente que volta para casa, mas ficou com o coração na rua, preocupado com o que vai acontecer amanhã, preocupado com aquela meta que não foi batida, preocupado com aquele obstáculo difícil que está para atravessar. E aí senta na mesa, mas só o corpo está ali. E eu te pergunto, quanto das suas emoções, os seus planos de vida têm sugado, tomado, destruído, minguado?
Quantas conversas com qualidade, não importa o tempo, tá? Eu não estou falando do tempo, eu não vou ser cruel, sabendo que no Rio de Janeiro tem pessoas que gastam 2 horas para ir para o trabalho e 3 para voltar. Estou falando de tempo de qualidade. Quanto tempo de qualidade você gasta com a sua família? Quanto tempo de qualidade você gasta se relacionando com o Senhor? Há quanto tempo você não abre a Escritura Sagrada em casa para ler? Há quanto tempo você não chora mais diante da presença de Deus? Há quanto tempo você não abre mais o coração diante de Deus? Há quanto tempo Deus tem sido só uma rota de fuga? O gênio da lâmpada, que você tem que fazer 3 desejos para fugir da aflição do seu dia. Se sua vida está assim, você está em Moabe há muito tempo e corre o risco de tudo ruir. Mas diante disso, o texto fala o seguinte, que Noemi ouve dizer que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Ou seja, em Belém, a seca acabou. Esse auxílio, esse termo auxílio é socorro. Lembra que eu falei lá no começo para vocês que o tempo da história de Noemi e Elimeleque era um tempo em que Israel vivia distante de Deus e fazia o que seu próprio coração mandava? Agora Deus, em misericórdia, em fidelidade às suas próprias promessas, Ele diz, chegou o tempo em que eu vou socorrer o meu povo. Chegou o tempo em que eu vou auxiliar o meu povo. Chegou o tempo em que, apesar deles serem infiéis, eu vou mostrar a minha fidelidade. E Belém, que significa casa do pão, e estava sem pão, volta a ter pão. E Noemi, diante de todos os erros que a sua família cometeu, agora, ela olha para trás e diz, eu preciso voltar para casa. Quando nós nos damos conta do quanto nós erramos, do quanto nós falhamos com Deus, do quanto nós estamos distantes dEle, muitas vezes nós nos envergonhamos. E não temos coragem mais de voltar. Não temos coragem de abrir o nosso coração. São muitos anos afundado no mesmo pecado. São muitos anos fazendo o que eu quero fazer. São muitos anos virando as costas para o próprio Deus. Como agora eu vou me voltar para Ele? Eu não sou digno. Não é mesmo. E nunca foi. E nunca vai ser. Como Israel não era digno. Deus foi em auxílio, não é porque o povo era fiel. Deus foi em auxílio, não é porque o povo merecia, é porque a fidelidade de Deus, a fidelidade à sua própria palavra. E se Ele falou que é aquele que sustenta até o final, Ele é aquele que sustenta até o final. Então avalie o seu coração, avalie a sua vida. Se como o coração de Noemi, no seu coração há luto, há dor, há solidão, há distância, há vazio, há rebeldia, há raiva, há vergonha, saiba que o Senhor de Israel veio ao seu auxílio. Porque Ele tem misericórdia das nossas vidas. Porque a fidelidade não depende da nossa. Porque o amor dEle não depende do nosso. Porque a graça dEle não depende de nós. Porque a misericórdia dEle não depende dos nossos passos. É por isso que a graça. É por isso que a misericórdia. Senão seria troca. Senão seria retributividade. Senão seria barganha. Não. Nós nunca merecemos. Ainda agora, o seu coração distante de Deus, ou aquele dia, quando seu coração estava cheio dele, nós nunca merecemos. Por isso não tenha vergonha. Não tenha vergonha de mais uma vez rasgar o seu coração. Não tenha vergonha de mais uma vez pedir auxílio ao Senhor, porque as suas mãos estão estendidas. Belém, volta a ter pão. Entendam. Nós servimos ao pão da vida, ao pão vivo que desceu dos céus. Ele é o nosso alimento. Se nós estamos cansados, não é para fugirmos dele, é para neles encontrarmos alimento e vida.
Se nós estamos esmagados pela vida, não é para fugirmos de Deus, é para nele nós encontrarmos alimento e vida. Se nós erramos, é nele que nós encontramos conserto. Se nós estamos sem esperança, é no Verbo vivo que nós encontramos a esperança que renasce, mesmo no coração, cheio de dor e luto. É por isso que nesse momento, eu convido você a baixar mais uma vez a sua cabeça. Aquele que quiser se colocar de joelho, pode se colocar de joelho. Abra o seu coração. Revele diante de Deus todo o amargor que existe dentro do seu ser. Revele diante de Deus todo o luto que há no seu coração, todo o medo, toda a insegurança, toda a falta de fé, todos os vícios, todas as raivas, tudo que faz com que o seu coração seja envergonhado diante de Deus, coloque diante dele. E saiba que ele será substituído pelo alimento do pão vivo que traz esperança, vida, alívio. Cristo sempre está presente. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui prostrados diante da sua presença, Pai. Cada um de nós, frágeis como somos, pequenos como somos, limitados como somos, Pai. Muitos de nós carrega a dor do luto nos nossos corações. A perda de um parente, a perda de uma realidade de vida, a perda de um sonho, a perda da alegria, a perda da esperança, a perda da fé. Muitos de nós carregamos essa marca porque muito tempo nós andamos baseados nos nossos próprios sonhos, baseados nos nossos próprios planos, ó Deus. E encontramos solidão, dor, frio, abandono, vazio, aflição, angústia, desespero. Mas que nós saibamos que o pão da vida permanece para sempre. Que nós saibamos que assim que em Belém de Judá havia pão, que saibamos que aqui nessa noite o Senhor é o pão que nos sacia, que nos alimenta, que nos refaz, que nos ressuscita, que traz de volta a alegria, que traz de volta o sorriso, que traz de volta a esperança, a dignidade, a força. Que os nossos corações sejam inundados e aquecidos por essa verdade. Que onde há luto passe a haver, Senhor, vida. Que onde há tristeza passe a haver uma alegria convicta de que pertencemos ao Senhor.
que no lugar da vergonha haja a coragem de sabermos que nunca estamos distantes demais a ponto da sua mão não nos alcançar. Que onde há choro, que haja sorriso. Que onde há amargor, Pai, que haja a doçura do seu Santo Espírito revitalizando os nossos corações. Que onde há cansaço, que haja vigor. Que onde há trevas, que haja a luz. A luz que não pode ser embarreirada por nenhuma porta, nenhuma janela, nenhuma parede, nenhum coração, por mais duro que ele esteja. A sua luz atravessa todas as barreiras. Que nós sejamos inundados por essa luz e que voltemos à casa do pão, sabendo que ali há auxílio, que há um Deus imutável, soberano, misericordioso e cheio de graça, que nos dá planos eternos, que nos dá caminhos direitos, que nos dá esperança, que tira a nuvem que embaraça os nossos caminhos e que olhando adiante no horizonte possamos ver o bom pastor que segue diante de nós todos os dias até a consumação dos séculos. Que em Ti, Pai, encontremos mais uma vez a esperança de vida, que toda a culpa que nós carregamos seja destruída, Senhor, que toda a culpa que as pessoas colocam nas nossas costas sejam diminuídas diante do fato de pertencermos a um Deus que tira de nós toda a culpa, que toda a culpa que nós teimamos em carregar seja destruída pelo Seu sangue que nos lavou, que toda palavra do diabo que tenta nos destruir seja colocada por chão e calada pela voz do Senhor que nos dá um novo nome e que em Ti voltemos à casa do pão. Que em Ti o nosso coração bata mais uma vez, sabendo que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Bendito seja o Seu nome, louvado seja o Senhor Cristo Jesus. Amém, amém e amém.